Uma coisa é certa, todo mundo fala de amor, e amor é uma daquelas coisas que é mais fácil você falar sobre do que você de fato entender, explicar, conseguir expressar um sentido mais exato do que seja o amor. As pessoas se referem ao amor pelo time de futebol, e nessa época, quando os campeonatos nacionais terminam, e em vários países torcedores de times que se sagraram campeões saem às ruas fazendo festas, participando de comemorações, exibindo suas camisetas e bandeiras, gritando o nome dos seus ídolos e declarando a sua paixão. Também se fala muito de amor ao próximo, especialmente no contexto de ajuda humanitária frente a catástrofes, exatamente o tipo de situação que eu estou enfrentando aqui no estado onde vivo. Isso sem contar naquelas pessoas que insistem em dizer que não importa o tipo de relacionamento, se uma pessoa gosta de alguém do mesmo sexo ou se gosta do sexo oposto, afinal de contas o mais importante seria o amor. Em todas essas situações se menciona muito amor, mas afinal o que é o amor? Como é que a gente pode definir? Seja bem-vindo ao canal Todavia, é um prazer muito grande contar com a sua audiência. Esse é um canal que fala da fé cristã relacionada com assuntos contemporâneos, isso mesmo. Então, se você não conhece nada do canal, por favor, preste atenção, veja as nossas playlists, as recomendações que sempre aparecem no final de cada vídeo e dê uma vasculhada para descobrir outros conteúdos que produzimos por aqui. Se você já tem feito isso e conhece um pouquinho do nosso canal, faça o favor de se inscrever, assim você vai sempre ser informado quando sair um conteúdo novo, especialmente se você acionar a opção de todas as notificações. Se você já é um inscrito, continue compartilhando o nosso conteúdo para que outras pessoas saibam o que a gente produz e para ajudar o canal na sua trajetória de crescimento. É muito importante também deixar o seu like, porque o like tem algumas vantagens. Primeiro, você também está apoiando o trabalho, aumentando a relevância de cada vídeo. Ao mesmo tempo, você está reafirmando para o YouTube que esse tipo de conteúdo lhe interessa. Você pode até ser um inscrito, mas muitas vezes, e alguns inscritos já falaram isso, a plataforma não notifica quando sai um vídeo novo. Às vezes ela falha. Então é sempre bom você continuar curtindo os vídeos, mesmo sendo inscrito, porque você está reiterando que você se interessa pelo nosso conteúdo. Eu sei que a abertura do nosso vídeo ficou um pouco pretensiosa, porque talvez alguém desavisado possa ter a impressão de que eu, nesse vídeo, em pouquíssimos minutos, vou conseguir definir o que é o amor. Em realidade, eu vou fazer algo melhor do que isso. Eu vou à palavra de Deus, porque ela sim é o guia perfeito para prover tudo aquilo que o homem necessita saber. E existem vários capítulos da Bíblia onde nós podemos aprender sobre o amor nas mais variadas facetas que ele possui. Mas existe um capítulo especial onde Paulo fala sobre o amor de uma forma muito ampla, que é 1 Coríntios 13. Para nos situar, 1 Coríntios é uma carta bastante conturbada porque Paulo lida com cristãos especialmente problemáticos. Era uma igreja que representava inúmeros desafios porque se mostrava muito dividida. Havia um forte partidarismo na igreja e muitas questões pontuais se tornavam alvo de disputa. Vale lembrar que essa é uma região portuária e você sabe, regiões portuárias apresentam muitos desafios porque são pessoas de muitos lugares, muitas culturas confluindo. Há também sempre, historicamente isso é muito forte, a questão da prostituição em lugares onde nós encontramos portos. Até hoje é assim. Eu trabalhei em Itajaí. Um abraço pessoal de Itajaí que acompanha fielmente o canal. E lá, pelo menos na época, nós tínhamos o segundo maior porto do Brasil. E de fato, a prostituição, os casos de AIDS eram muito altos em Itajaí. Também em Balneário Camboriú, que fica ali do ladinho. Assim como eu sei que existe em Santos, no estado de São Paulo. Isso para citar exemplos modernos de cidades portuárias que tinham algumas características em comum com a cidade de Corinto na época de Paulo. Em dado momento, Paulo fala a respeito dos dons espirituais, que era um problema para os coríntios. E ele gasta o capítulo 12 para explicar um pouquinho sobre o propósito dos dons, estabelecendo que todos os dons espirituais foram dados pelo Espírito Santo para a edificação do corpo de Cristo e para cumprir uma função. Então não existem dons melhores ou piores, talvez dons mais úteis, mas todos os dons cumprem uma mesma função. E ele termina essa sessão no capítulo 14, quando ele fala um pouquinho das repercussões do dom
de profecia e do dom de línguas, especialmente tratando aí do dom de línguas quando ele é mal empregado no contexto da igreja local. No meio de tudo isso existe o capítulo 13, onde Paulo fala sobre o amor. E aqui nós podemos aprender 3 ideias básicas importantes sobre o amor. Em primeiro lugar, Paulo fala dos versículos 1 a 3 sobre a necessidade do amor. E a argumentação dele é muito simples. Ele categoricamente afirma que sem amor nada possui real valor. E para fortalecer essa argumentação, Paulo usa alguns exemplos exagerados. Ele começa usando uma construção ainda que eu e passa aos exemplos exagerados. Ainda que eu falasse todas as línguas, inclusive a língua dos anjos, ainda que eu tivesse todo o conhecimento, ainda que eu colocasse o meu corpo para ser queimado e doasse todos os meus bens, ainda que eu ordenasse que as montanhas saíssem do lugar, são todos exemplos exagerados. Paulo não está tratando de realidades, mas de possibilidades. Mesmo se essas coisas mencionadas fossem possíveis, a ausência do amor as tornaria inúteis. Nada disso serviria sem amor. Então Paulo estabelece a real necessidade do amor. Depois de falar da necessidade do amor, Paulo então enfoca as características do amor. Ele fala então, a partir do verso 4 até o verso 7, de um amor que é abnegado, que sofre mesmo as injustiças, um amor que não arde em ciúmes, um amor que é compassivo, generoso. E essas características são condensadas e resumidas com maestria no verso 7. Ali se diz que o verdadeiro amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Paulo então, ao destacar as características, mostra a excelência do verdadeiro amor e também que ele não é um produto natural do ser humano, ele não é inerente a nós, ele de fato precisa ser alimentado em Deus. É Deus que faz brotar esse tipo de amor, é Deus quem regenera o coração do homem a fim de que ele manifeste esses princípios. O verdadeiro amor não é um sentimento flácido, uma coisa subjetiva, não. Ele é baseado em princípios que levam a um tipo de comportamento, um tipo de trato, um tipo de mentalidade de alguém que realmente reflete o próprio céu na sua experiência. Quem ama desse jeito, ama como o próprio Deus ama. Evidentemente, o amor de Deus é perfeito, mas em menor escala, dentro da nossa limitação humana, podemos refletir essas características do amor divino. Depois de falar da necessidade do amor e das suas características, Paulo então menciona a sua perpetuidade. E a transição está justamente no verso 8. O texto já foi traduzido em português como o amor jamais falha, mas também pode ser traduzido como o amor jamais acaba. Qual seria a melhor tradução? O verbo usado aqui é o verbo grego pipto, que significa cair. Literalmente, o amor jamais cai, no sentido de queda, fracasso, não atingir um objetivo, mas também no sentido de não se tornar caduco, não perder a sua validade. As duas ideias estão presentes na mesma palavra original. Mas o contexto estabelece aqui a ideia de longevidade, de perpetuidade do amor. E é o que essa seção mostra para nós. O verso 8, por exemplo, estabelece que mesmo os dons espirituais vão cessar. No verso 11, Paulo dá o exemplo do menino. Paulo fala que quando ele era menino, fazia as coisas de menino. Todo ser humano passa por diversas etapas. É natural, por exemplo, a minha filha de 2 anos ainda usar fraldas. A minha filha de 5 anos já não usa mais fraldas. E seria muito mais bizarro que eu, um adulto, usasse fraldas. Algumas coisas são próprias a crianças e outras a adultos. Paulo está dizendo que a nossa situação presente dos dons espirituais, ele aí retoma a discussão, ela é contingencial. Ela funciona para esse momento, para essa situação, para o contexto em que estamos ainda nesse mundo de pecados. Mas isso um dia vai passar. No verso 12, Paulo dá outro exemplo para mostrar como a nossa realidade é imperfeita. Ele compara essa realidade a uma visão obscura que se obtém através do reflexo no espelho. É claro que você precisa entender que na época de Paulo já existia o vidro, mas ele não era tão comum.
era muito mais frequente as pessoas usarem espelhos de metal, como o bronze, por exemplo. E o metal ele não é tão nítido quanto o vidro, não é tão translúcido, transparente. Pelo contrário, a reflexão no metal ela é muito mais fosca, embaçada. Paulo usa essa comparação para mostrar então que a nossa realidade ela é como esse reflexo embaçado. Nós não temos conhecimento de todas as coisas, mas quando vier perfeito, então nós conheceremos como também seremos conhecidos. A visão se tornará muito mais clara. E no verso final, verso 13, Paulo fala então das 3 coisas que ainda permanecem: a fé, a esperança e o amor. É bem verdade que a fé, o nosso relacionamento com Deus, tem um aspecto de confiar sem ver, de acreditar nos resultados antes que eles apareçam. É esse tipo de confiança que nós desenvolvemos com Deus na nossa experiência aqui enquanto pecadores. Em realidade, quando nós estivermos no reino eterno de Jesus, pela sua graça, nós teremos outras dimensões do nosso relacionamento com Ele. Porque já não poderemos dizer que ali continuaremos a crer sem ver, porque estaremos face a face com o nosso Senhor. Então a fé, como nós a conhecemos e a experimentamos, é parte desse mundo de pecado. É um tipo de confiança adaptada à nossa realidade enquanto pecadores. A esperança também é algo capital na vida do cristão. Afinal, o mesmo Paulo fala que na esperança nós somos salvos. A esperança nos ajuda a prosseguir e a resistir à tentação sabendo que há uma recompensa à nossa espera. Mas quando essa recompensa chegar, nós não precisaremos mais da esperança. Ela já terá cumprido o seu papel na caminhada do cristão. Portanto, da fé, da esperança e do amor, o que vai restar por toda a eternidade desses elementos todos será apenas o amor. Por isso, Paulo o chama aqui de o maior dos 3. Então, nesse capítulo, Paulo fala da necessidade, das características e da perpetuidade do verdadeiro amor. E esse amor deve ser cultivado a cada dia, porque é por meio da experiência de desenvolver o verdadeiro amor, de cultivá-lo em nossa vida, de permitir que o Espírito Santo nos faça amar de acordo com o padrão de Deus, é que de fato nós estaremos nos preparando, sendo habilitados para o convívio com Deus, com seus santos e com os anjos durante toda a eternidade. Que a nossa oração seja: Senhor, ajuda-nos a desenvolver em nossa própria experiência o verdadeiro amor. E você, já tinha visto o que é de fato o amor da perspectiva cristã? Já tinha pensado nos ensinamentos profundos de 1 Coríntios 13, esse capítulo tão conhecido? Se você gostou dessa reflexão, compartilhe com seus amigos, especialmente via WhatsApp, Telegram ou outras redes sociais. E não se esqueça de deixar o seu like, toda semana temos um vídeo novo aqui no canal. Deus abençoe você.